Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Que bom estarmos aqui reunidos para conversarmos e refletirmos sobre as verdades de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Jesus, muito obrigado por este dia que se apresenta para nós. Muito obrigado pelas oportunidades que tem nos convidado diariamente para que possamos transformar os nossos corações, renovar os nossos pensamentos e agir pautado no Evangelho. Mestre querido, que nessa noite de hoje possamos ter o amparo da espiritualidade maior junto a nós, visitando cada lar, fluidificando as águas, nos dando o amparo para que estejamos com pensamentos e sentimentos abertos a esses ensinamentos que Jesus veio trazer até nós. Mestre querido, nos permita ampliar a nossa compreensão para que efetivamente consigamos plantar essas sementes dessas verdades trazidas por Jesus e consigamos fortalecer a nossa vontade para que sigamos por um caminho reto e de paz. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Nós estamos ainda no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, e hoje nós vamos trabalhar o item 7, que é uma passagem evangélica no capítulo de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42, intitulado Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos quer fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe ainda vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. Essa passagem colocada por Jesus na nossa vivência contemporânea, e naquele tempo também, ainda mais, era como se fosse um grande exemplo de covardia. Porque foi assim que as pessoas entenderam e é assim que nós muitas vezes ainda hoje entendemos. Como assim eu receber uma agressão numa face e ainda oferecer a outra? Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: o que seria essa outra face? O que Jesus quis colocar para nós em profundidade do que seria essa outra face? Eu trouxe para a gente refletir e conversar um pouco para que possamos mergulhar nesse entendimento dessa passagem do Evangelho, uma mensagem de Joana de Ângeles. É uma mensagem que foi psicografada numa reunião mediúnica, psicografada pelo Divaldo, no dia 15 de abril de 2009, em Salvador, na Bahia, no Centro Espírita Caminho da Redenção. E essa mensagem é intitulada A Outra Face. É uma mensagem muito bacana, muito bonita, muito profunda e que vale a pena quem tiver a oportunidade. O link vai estar aqui na descrição para acessar e também refletir um pouco. Nós separamos alguns trechos, algumas frases para que a gente possa estudar.
Joana começa nos colocando o seguinte: predominando a natureza animal em detrimento da espiritual, o orgulho se arma de mecanismos de defesa, resultantes da prepotência e da argúcia, para reagir ante os acontecimentos ameaçadores ou que sejam interpretados como tais. Além do mais, a educação equivocada que estimula o forte à governança e ao destaque contribui para que a mansidão e a humildade sejam deixados à margem, catalogados como fraqueza do caráter e debilidade moral. André Luiz, por meio das suas obras Evolução em Dois Mundos, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, ele vai nos apresentando de uma maneira bastante clara essa composição física da casa mental, do nosso cérebro. E ele nos coloca a questão que nós podemos dividir em três: do complexo reptiliano, do sistema límbico e do neocórtex, especificamente o lóbulo pré-frontal. Nessa parte do complexo reptiliano estão todos os nossos atavismos, dessas vivências animais. Estão ali todas as questões relacionadas à manutenção da espécie, a esse instinto de sobrevivência, a essa necessidade de eu permanecer vivo, me manter vivo a qualquer custo. Estão todas essas reações, podemos dizer, instintivas. No sistema límbico estão as emoções mais primárias e os sentimentos sublimes. Essa conexão com o divino se encontra no neocórtex, especialmente no lóbulo pré-frontal. Qual é a importância disso para essa nossa conversa? Em muitas questões, nós ainda reagimos ao invés de agir, ou seja, nós temos uma resposta instintiva, similar a quando a gente coloca a mão numa superfície quente e sem que a gente processe essa informação no consciente, eu já tenho uma reação, uma defesa imediata do meu corpo e eu tiro a mão. Nas questões do dia a dia, nós também ainda agimos dessa forma. Nós continuamos territorialistas como os animais. Esse terreno é meu, isso é meu, e se alguém chegar perto eu vou reagir, como se fôssemos um réptil que começa a dar rabada nas pessoas ou nos animais que tentam chegar perto do seu território. E de certa maneira a gente se comporta assim. Tudo aquilo que de alguma maneira entra na minha zona de conforto, eu reajo com agressividade, com a violência, seja das palavras ou até mesmo das atitudes. Esse movimento reativo que nós ainda alimentamos vem desses atavismos que trazemos da nossa evolução. E nós já estamos acostumados a fazer isso há milênios. Jesus, quando ele nos traz essa proposta da outra face, é justamente nós deixarmos de reagir e passarmos a agir. É o fato de nós dominarmos a nós mesmos. Eu me torno senhor daquilo que vou fazer e não escravo dos meus hábitos equivocados estruturados ao longo dos séculos. Eu nem penso, eu só faço. E aí depois nós tendemos a dizer frases do tipo: me desculpe, nem era eu quem estava falando. Me desculpe, foi sem querer. Me desculpe, eu agi sem pensar. E a gente acaba tendo uma série de desculpas, como se não tivesse nem sido nós que tivéssemos adotado aquela determinada conduta. Mas o fato é que sim, fomos nós quem agimos daquela maneira. E somos nós quem escolhemos continuar nesse nível reativo,
ao invés de assumir a consciência da ação. Quando eu falo que eu agi sem pensar, no fundo eu estou falando uma verdade. Significa que eu agi sem refletir, sem usar da minha razão, sem consultar a minha consciência. Eu agi como se um animal fosse. E é isso que nós estamos fazendo ao longo de milênios, agindo ainda como animais. Nós só apenas damos o que recebemos. Se me bate, eu bato de volta. Se me agride, eu também agrido. E nós ainda estamos nessa sintonia. Quando Jesus nos convida a adorar outra face, ele nos diz para que nós, diante das agressões e das más atitudes dos outros que nos cercam, ao invés de eu devolver na mesma moeda, que eu apresente uma outra maneira, que eu apresente essa forma evangélica, que eu apresente toda essa doutrina da não violência, que eu apresente a lei do amor. Porque Jesus quer nos dizer o seguinte: se bateu na sua face direita, oferece à esquerda, ele nos diz, não reaja. Pelo contrário, haja, pense, porque o mal que o outro faz é um problema dele, mas o mal que nós fazemos é responsabilidade nossa. E aí Joana continua colocando o seguinte: aprende a dominar os impulsos da ira, porque a existência terrestre não é uma viagem deliciosa ao país róseo da alegria sem fim. Esforça-te por compreender o outro lado, a forma como os outros encaram as mesmas ocorrências. Luta por vencer a arrogância, porque todos os espíritos que anelam pela paz, pela vitória das paixões, têm como primeiro desafio a superação dos sentimentos inferiores, aqueles que devem ser substituídos pelos de natureza dignificante. Aqui nós podemos aprofundar nessa questão de não reagirmos e abandonarmos essa natureza animal com uma simples comparação. Imaginemos que nós decidamos auxiliar um cão abandonado que está na rua e a gente vai com um pedaço de comida, uma ração, para tentar ajudar esse cão. A gente se aproxima muito. Como esse cão está com muito medo porque já apanhou muito, já sofreu muito, mesmo eu oferecendo ajuda, oferecendo comida e querendo auxiliá-lo, ele avança e me morde. E aí eu queria que a gente refletisse, não só literalmente, mas profundamente no campo do sentimento e do pensamento. Esse cão veio e me mordeu. Nós vamos morder esse cachorro de volta? Esse cão me mordeu a perna. Para compensar essa mordida que eu recebi, eu vou correr atrás dele e vou morder o rabo dele? Agora eu pergunto, o que é que nós temos feito com as pessoas que nos agridem ao redor? Será que nós não estamos por aí mordendo alguns rabos? Será que nós não estamos no dia a dia, quando o outro, por meio das suas angústias e das suas agonias, por meio dos seus medos, eles acabam pedindo socorro por meio da agressão? Será que, em contrapartida, nós não estamos reagindo também como animais? Construam essa cena, inclusive na cabeça, a gente mordendo um cachorro. Porque é isso que nós fazemos quando nós reagimos. Mas é esse o convite de Jesus, que é justamente nós deixarmos de reagir e buscarmos compreender o que vai no coração do outro. Nós conseguirmos enxergar, mesmo naquelas ações de violência, um grande pedido de ajuda,
e de socorro. Para isso, nós precisamos aplicar a todo momento o recurso da reflexão, que a metodologia da equipe do professor Eurípides Barçanufo vem trazer para nós a todo momento. Diante de qualquer situação e de qualquer fato, nós precisamos parar e consultar a nossa consciência, esse ato de ativar a razão, ativar o nosso lóbulo pré-frontal. Nós precisamos treinar em muito ainda esse exercício de, perante as situações do dia a dia, dominar a nossa ira, dominar os nossos rompantes instintivos, as nossas emoções ainda precárias e reativas, emoções egoístas de simples manutenção da espécie, instinto de conservação da minha imagem, eu só penso em mim. Nós precisamos suplantar todas essas expressões doentes que nós fomos construindo ao longo do tempo e estamos projetando agora nos relacionamentos. Nós ficamos o tempo inteiro só na defensiva. Nós precisamos sair de tudo isso e consultar a consciência. O que fazer? O que fazer diante dessa situação? Esta é a outra face. Esse é o movimento. É o movimento de eu não vou ser tão mal quanto o outro, mas sim eu serei tão bom quanto eu posso ser. Por isso que Jesus nos convida, se pediu para andar 1000, anda 2000. Se pediu a túnica, dá também a capa. É esse sentido filosófico profundo para que, independente do que aconteça conosco, façamos o bem. Independente do mal que venha até nós, é fundamental que a gente haja com amor, porque a cada um segundo as suas obras. E é justamente essa atitude, esse pensamento, esse sentimento pautado no amor, mesmo num cenário de profunda violência, que vai promovendo a mudança do nosso ambiente, que vai possibilitando àqueles que nos cercam uma oportunidade também de reflexão, porque ninguém é inerte a um ato de amor, ninguém. E é naquele momento complicado de uma atitude colérica do outro, de uma atitude completamente fora da ética, dos valores morais trazidos pelo Evangelho, e que a gente consegue passar por cima de tudo isso e age com amor, que a gente planta uma semente que invariavelmente vai dar frutos naquele coração, que é a semente do nosso exemplo no amor. Eu sou tão bom quanto eu posso ser e não sou tão mal quanto o outro é. Eu dou sempre o melhor de mim, independe o que o outro vai fazer ou não. Eu dou sempre o melhor de mim, o máximo que eu posso dar de mim. Eu dou os meus 2000 passos, eu dou a minha túnica, eu dou tudo de mim. Eu entendo que eu estou aqui para servir. É esse movimento de dar de si, de buscar o amor, de amar incondicionalmente, a partir do momento que nós começamos a consultar a nossa consciência, que vai nos conduzindo por este caminho de evolução. E aí Joana, mais à frente, nos coloca a seguinte reflexão: fogo com fogo aumenta o incêndio devorador. Treina colocar no braseiro a água da paz, e se apagarão as labaredas ameaçadoras. Não foi por outra razão que Jesus propôs, se bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. É exatamente a outra face que nós conversamos. Não adianta a gente combater fogo com fogo. Se já tem alguém em chamas do desequilíbrio,
do medo, medo de perder a própria vida, medo de perder o emprego, medo de perder o afeto, tantos os medos, medo de ser julgado pelo outro. Se a pessoa já está nas chamas do desequilíbrio e do medo, do pânico, é necessário que a gente tenha condições de deixar de lado as nossas demandas e ser aquela fonte de água que vai apaziguar, mas apaziguar no amor. Não apaziguar por meio das críticas, olha o que você está fazendo, não. Envolver no sentimento do amor, as vibrações do amor, de compreender exatamente o sofrimento daquele espírito, compreender a dor dele que está sendo sequestrado por essas emoções que foram construídas ao longo dos séculos e poder servir a esse irmão, acalentá-lo, balsamizá-lo com o nosso afeto, com o nosso carinho incondicional, sem críticas, sem exigências, apenas com o nosso afeto. Jesus, ele nos fez, nessa passagem, um grande convite de evolução. Jesus nos propôs qual o caminho para nós alcançarmos o reino angelical. Se vocês querem alcançar esse plano de paz, esse plano de alegrias e felicidade sem fim, se vocês querem alcançar essa experiência do Espírito puro, vocês precisam abandonar o animal que há em vocês. A experiência do reino hominal é uma experiência consciente, uma decisão de cada um de nós para abandonar essas expressões animalescas que ainda trazemos, essas expressões profundamente egoístas do instinto de conservação, onde eu só penso em mim e nos meus. Eu só estou preocupado em me defender. Eu estou preocupado em ter coisas para mim. Mas o caminho para chegar até a angelitude é justamente o abrir mão de si, é dar de si, é dar o melhor que nós pudermos dar para todos que nos cercam, é servir, sem olhar a quem, muito menos sem questionar quanto tempo vai durar esse servir. É simplesmente servir. Este é o caminho. Quando Jesus nos coloca para darmos a outra face, ele está nos dizendo para que a gente consiga vencer o complexo reptiliano, o sistema límbico, e está nos propondo alcançar as capacidades superiores do espírito no lóbulo pré-frontal do amor, da conexão com a realidade divina, dessa reflexão constante. Nós sabemos que aquilo que o Evangelho nos pede, em vários momentos é constrangedor. Por quê? Nós já estamos habituados a reagir. E quando a gente vai sair de um ponto para outro, não tem como. Tudo que a gente vai transformar na nossa vida requer esforço, requer trabalho e muitas vezes é sim constrangedor. É como mudar velhos hábitos, é constrangedor, é difícil, mas é necessário e acima do necessário é possível. Parece que é uma colocação sem lógica, mas é de uma sabedoria sem tamanho dar a outra face. Quando eu começo a compreender e a sentir isso, eu começo a colher de maneira muito palpável esse ganho de paz para o meu espírito. Porque a cada momento que eu consigo me controlar e eu não faço essa justiça com as próprias mãos de dar a violência à violência, eu começo a ir estruturando uma consciência tranquila que não tem preço. E é justamente essa consciência em paz que nos traz essa sensação e essa plenitude de felicidade. Essa é a proposta da outra face.
A outra face é a oportunidade para alcançarmos a angelitude, é abandonar o animal que há em nós e entender que nós ainda estamos habituados e, por estarmos habituados, achamos que a melhor decisão é a decisão do reagir. Mas estejamos agora conscientes para esse esforço de abandonar a reação e assumir a ação no bem, a prática no amor e a vivência da caridade, o controle de nós mesmos. Vai nos parecer profundamente constrangedor inúmeras ações, e algumas pessoas, até do nosso círculo de convívio, vão muitas vezes dizer que estamos agindo com covardia, com frouxidão, mas nada demonstra mais fortaleza do que a serenidade, a calma e a resposta pautada no amor. É mais forte aquele que ama. E isso deve fortalecer a nossa razão, para que com a razão dilatada, por meio da vontade, nós nos impulsionemos para conquistar esse plano de paz que todos nós merecemos. Não tenhamos receio de oferecer a outra face. Sejamos sempre essa expressão do amor, da renúncia, da resignação, do devotamento, da paciência e do respeito, lutando todos os dias e sempre dando ao mal a nossa melhor versão do bem. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, são tantos os desafios na carne, Mestre. São tantas as vezes que nós nos perdemos em atitudes, pensamentos e sentimentos de ira e de revolta. Mas nós te agradecemos por trazer até nós essa doutrina bendita que nos apresenta com tanta clareza quais são os caminhos para que possamos alcançar a felicidade que tanto queremos. Por isso rogamos de Ti, Mestre, rogamos força, discernimento e atenção para ficarmos na vigilância constante, de nos percebermos enquanto espírito, enxergando constantemente aquilo que sentimos e pensamos, nas pequenas ações do dia a dia, de maneira que consigamos combater qualquer resquício ainda dos animais que habitam em nós. Que saibamos transcender esse orgulho de achar que defender a própria honra é agir com agressividade, é responder violência com violência. Nos ajuda a superar todas essas construções equivocadas para que a gente possa vivenciar o amor em todas as situações. Mestre querido, que possamos elevar os pensamentos a esferas maiores e, entrando em sintonia com o amor do Mestre Jesus, consigamos enxergar atrás de cada dificuldade do irmão um pedido de socorro e uma oportunidade para que possamos servir e dar do nosso amor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que assim seja. Que assim seja.